Se eu fosse começar a viver de dividendos em agosto, com certeza eu começaria por essas 3 empresas que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. E não é só isso, vou te mostrar como eu cheguei a essa conclusão. Vamos lá. Já vamos para a ação número 1, que é a MAHLE Metal Leve, código LEV3. No último ano, o valor da ação da empresa caiu mais de 14%, mesmo considerando o reinvestimento de dividendos. E se a gente abre um pouco esse espaço de tempo e olha os últimos 5 anos, a gente vê uma alta de 129%. E aqui existe um detalhe muito importante que eu gosto sempre de trazer para vocês, que é comparar os últimos 5 anos com o reinvestimento dos dividendos e sem o reinvestimento dos dividendos, que teria sido de 34% de alta, para a gente entender o impacto que tem uma empresa boa pagadora de dividendos. Quando a gente vê o resultado do primeiro trimestre da LEV3, a gente vê uma alta de 7% no lucro líquido, uma receita que ficou no 0 a 0, então basicamente um resultado neutro, mas que foi considerado de forma negativa há uns meses atrás, onde a empresa chegou a cair 8% por causa disso. Mas no meio disso tudo, desde o começo do ano, a gente escuta muita gente esperando a MAHLE Metal Leve distribuindo mais um ano de dividendos fortes, principalmente por causa da posição de caixa da empresa que ela vem carregando já ali há alguns anos. E a gente consegue ver esse dividendo forte muito claramente olhando para o histórico de dividend yield, onde em 2022 já estava muito forte, passando os 14%, 23 foi para quase 28% e atualmente são praticamente 25% de dividend yield dessa empresa. Agora, já fazendo correlação com isso tudo, a gente vê um payout que ficou na média de 100% para cima nesses últimos 3 anos também. Então é lógico que a gente não espera que essa posição de distribuição de dividendos seja extremamente sustentável, já que esse payout está em 100 ou mais. Mas eu estou citando a LEV3 aqui porque ela tem consistência no pagamento de dividendos, nesse histórico aqui, pelo menos desde 2014, ela paga todos os anos sem falhar nenhum. E porque ela está com a média de dividend yield nos últimos 3 anos em mais de 17%, colocando ela na 4ª posição dentro das mais pagadoras da bolsa. E aqui 3 pontos extremamente importantes para quem assiste esse vídeo. Primeiro de tudo, as ações aqui citadas não são uma recomendação de investimentos. Elas não estão aqui porque eu pessoalmente gosto delas ou porque eu acredito no futuro da empresa, muito menos porque eu fui visitar as fábricas da MAHLE Metal Leve e entendo 100% da gestão ali dentro da empresa. Cada uma das empresas desse tipo de vídeo aqui só está aqui porque ela atualmente passa dentro dos critérios de uma estratégia matemática, que seleciona as ações de uma carteira de investimento sem viés emocional nenhum. E a gente só faz isso por uma razão específica, porque investir assim dá resultado. É isso que esse gráfico que está na tela nos fala, mostrando que a estratégia máquina de dividendos, ou seja, escolher as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa desse jeito que a gente está falando para vocês no vídeo, teve uma performance de praticamente 20 vezes maior do que foi o Ibovespa no mesmo período. E é por isso que a gente confia nas estratégias que a gente cita aqui para vocês, não pelas empresas nem pelas ações em si. E aí, pensando nisso, eu quero perguntar sinceramente para você, quantas ações você tem na sua carteira, mas que no fundo mesmo, você não tem certeza do porquê que tem elas ali. Não tem certeza se tem que comprar mais, se tem que vender, se tem que esperar um pouco mais. Quando você se pergunta por que você comprou aquela empresa, o que você escuta, na verdade, é um discurso que veio de outro investidor que você acompanha. E muitas vezes, esses outros investidores são grandes investidores, com um contexto completamente diferente do seu. Não dá para simplesmente replicar a estratégia. E se a sua resposta foi sim para qualquer coisa dessa aqui, eu entendo completamente. A culpa não é sua. Todos nós, seres humanos, estamos sempre expostos aos nossos viéses emocionais. E é isso que faz você tomar uma decisão como essa. Ele acaba atrapalhando a tua tomada de decisão. O lado bom da história é que tem solução para isso. Tem solução para você saber sempre quando comprar, quando vender uma empresa. Mais do que isso, saber quando comprar renda fixa, quando vender, quando você tem que comprar empresas em dólar, quando você tem que comprar mais fundos imobiliários, quando tem que vender. E é exatamente isso que a gente te mostra numa consultoria gratuita, onde você vai ter uma reunião de 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor, uma pessoa certificada para tirar um tempo dele e olhar para a tua carteira em específico, entender o teu contexto e saber se você está investindo bem para os teus objetivos. No fim, você vai ganhar um plano detalhado de como é que você pode investir melhor a partir do dia da reunião. Como isso é tudo 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. A única coisa que você tem que fazer para participar é clicar nesse link aqui em cima e preencher um breve formulário e esperar a ligação de um dos nossos especialistas para você. Tá aqui na descrição do vídeo, vai lá e preenche. Dito isso, vamos para a segunda empresa aqui do vídeo, que quando a gente olha para os últimos 12 meses, teve dividendos, mas ela ficou basicamente no 0 a 0, com subidas e descidas. E para quem não reinvestiu, viu, na verdade, uma queda da cotação da empresa. E aí, se a gente olha nos últimos 5 anos, na verdade, essa empresa valorizou 95%, muito puxado pelo pós-2020 ali. E essa empresa que recém soltou o seu resultado do segundo trimestre de 2024 e apresentou uma alta de 210% no lucro líquido. E não foi só isso. Essa empresa anunciou um juro sobre capital próprio de R$ 2,09 por ação, o que trouxe o mercado para cima em mais de 1,7% num dia só, depois desse resultado aqui. E o mais legal é que esse provento, na forma de juros sobre capital próprio, é o maior em mais de 10 anos que essa empresa faz de distribuição. Em agosto,
de todos os anos. Mas não é só por isso que eu estou citando essa empresa aqui. Se a gente olha para o dividend yield no histórico, a gente vê um ano de 2021 que foi muito acima da média, só que de lá até aqui ela segue ficando acima da média histórica dela, que é de praticamente 7% ao ano. Isso tudo mantendo um payout mais controlado. Atualmente ela está em 65% de distribuição do seu lucro líquido na forma de dividendos. Sem esquecer da constância de pagamentos, que desde 2014, mais do que isso, ela está pagando sem falhar. E nesse momento, um dividend yield médio da empresa em mais de 13%, colocando ela entre as 10 mais pagadoras da bolsa. Eu tô falando aqui da maior mineradora do Brasil, a Vale, de código VALE3. E aí eu sei que tem muita gente que olha para essas empresas aqui e pensa: ah, Felipe, mas então quando a empresa sai da sua estratégia, você vende ela para comprar outras. E isso é verdade. A estratégia máquina de dividendos mantém em carteira as 10 mais pagadoras da bolsa e vende as que não estão. Só que muita gente acredita que vender ações não é um caminho para chegar na liberdade financeira. Que é o caso do Marcos aqui. Não se faz rebalanceamento de carteira vendendo ações, mas comprando outros ativos. E esse aqui é um ponto bem relevante. A ideia do Marcos, ela faz sentido. Principalmente para quem está começando a formar patrimônio. Imagina um cara ali que tem 100 mil reais investidos e ele faz R$1.000 de aportes mensais. Poxa, se ele tem 10 ações ali, as mais pagadoras de dividendos, esse cara não precisa vender ação nenhuma, ele pode somente colocar esses R$1.000 por mês em alguma das ações que está mais deslocada em relação ao valor das outras. Ou seja, ele está comprando sempre a que está mais baixo em relação à proporção. E ele consegue fazer isso só com os aportes, uma vez que R$1.000 dentro da carteira dele de 100 mil reais é 1%. Ele consegue rebalancear 1% quase todos os meses. Agora, imagine esse mesmo cara quando ele tiver com um patrimônio mais avançado, que é o padrão, ele vai chegar ali nos seus 1 milhão, 2 milhões de reais, e mesmo que ele tenha conseguido melhorar o aporte dele para 5 mil reais por mês, esse cara, para conseguir fazer um rebalanceamento de 1% nessa carteira, ele levaria mais de 4 meses, sem contar que as ações da carteira dele continuariam se movimentando, ou seja, ele não consegue nunca mais rebalancear a carteira dele só com aportes. Então, vender ações para rebalancear a carteira, muitas vezes tende a ser necessário, principalmente quando a gente está falando de patrimônios maiores. Ah, Felipe, mas eu não vendo empresas porque eu só compro empresas que eu acredito para a minha aposentadoria. E eu até te entendo. Quando eu comecei a investir, eu também buscava só comprar empresas que eu gostava, que eu confiava na gestão, só que existe um grande problema. O tempo vai passando e você vai percebendo que você passa a gostar e confiar em cada vez mais empresas. E aí daqui a pouco você tem no teu portfólio de ações 10, 15, 20, 30, 40, 50 empresas. E o que está acontecendo é que você está indo muito mais para um lado de pulverização de empresas do que qualquer outra coisa. A performance que você vai ter, na verdade, vai ser muito parecida ao do Ibovespa. É por isso que o grande caminho que a estratégia máquina de dividendos encontrou é concentrar esse teu investimento em 10 ações de dividendos e que são sempre as mais pagadoras de dividendos, sabendo que você faz um rebalanceamento a cada 12 meses dessa tua estratégia de ações, justamente por causa desses critérios que ela deu esse resultado que eu já te mostrei que está aí na tela, rentabilizando mais de 22% o patrimônio ao ano. Inclusive, você pode conhecer os critérios em mais detalhes dessa estratégia e 7 ações que estão dentro das mais pagadoras de dividendos nesse mês do vídeo, só baixando esse e-book gratuito que está aí na tela para vocês. Vou deixar um link aqui em cima para isso ou na descrição do vídeo também. E a terceira ação da lista aqui, ela manteve uma performance praticamente lateral também nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, ela valorizou mais de 100%, também provindo ali depois do pós-2020. E essa aqui é uma empresa que está trazendo muita polêmica nos últimos anos até. Recentemente ela mudou a sua política de dividendos, o que acabou trazendo pessimismo para o mercado, uma vez que depois desse anúncio ela chegou a cair praticamente 9% no mês seguinte. Mas eu estou citando essa empresa em específico aqui porque ela tem consistência de pagamento de dividendos. Nos últimos 10 anos ela não falhou absolutamente nenhuma vez, enquanto que o dividend yield atual está na casa de 11%, acima inclusive da sua média histórica de 10%, e um payout que se mostrou mais alto nos últimos 12 meses quando a gente compara com 2023. Tudo isso enquanto ela mantém um dividend yield médio nos últimos 3 anos em mais de 11%, colocando ela entre as 10 mais pagadoras da bolsa nesse momento. Estou te falando aqui da Taesa, empresa de transmissão de energia elétrica muito conhecida por pagar bons dividendos aqui no Brasil. Dito isso, eu te mostrei as 3 empresas para esse mês de agosto que pagam muito dividendos, o critério que me fez escolher cada uma delas. Agora, se você quer saber entre as 3 principais empresas de saneamento do Brasil, quem é a melhor para dividendos, você precisa assistir esse outro vídeo que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.